Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje tô aqui para falar do episódio 46, ou nono episódio da terceira temporada de Shingeki no Kyojin. Tivemos muitos acontecimentos enormes, digamos assim, e vamos comentar tudo. Lembrando, não vai ter spoilers do mangá, eu vou apenas, como sempre, tentar te ajudar a lembrar os principais e mais importantes detalhes, sem perder nenhuma informação e entendendo tudo que tá rolando, que muitas coisas diferentes, lembranças, flashbacks, tá surgindo muito, vou te ajudar. Já aproveita e ajuda o canal a crescer, esse vídeo ser mais divulgado, deixando seu like. Claro, se você também gostar desse tipo de conteúdo, se você é novo por aqui, seja bem-vindo e se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos como esse. Comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio, o que você tá esperando pro próximo e teorias. Se você não leu o mangá, cuidado com spoilers que possam ter aqui embaixo. Ah, e uma inscrita do canal criou ontem um Discord, um servidor Discord exclusivo aqui para vocês do canal, pra gente conversar, trocar ideias. Eu tô lá também, o link vai estar no comentário fixado aqui embaixo, então entra lá você, se já tem aí um cadastro no Discord, ou faz, porque tem muita coisa legal já acontecendo. Estávamos então no começo desse episódio vendo que o titã gigantesco, anômalo, irracional de Rod Reiss estava se dirigindo arrastado até ali o distrito de Orvot, que fica na beiradinha da Muralha Sina. Ele tá ali como o Shigashiná era para a Muralha Maria, digamos assim. E comentários que eu já fiz no outro vídeo, mas reforçando um pouquinho aqui, o titã do Rod Reiss, ele é enorme por motivos que não sabemos. Toda aquela deformação dele de um tronco gigantesco, uma altura de 120 metros, membros muito finos, são talvez resultado de uma transformação que deu um bug, alguma coisa errada ocorreu, ou pelo fato dele estar lambendo parte do soro no chão, ou pelo soro no chão estar já evaporando, ou porque a transformação seria mais eficaz com a introdução de todo o soro dentro do corpo. O fato é que algo esquisito aconteceu e resultou neste ser irracional, anômalo, totalmente bizarro, gigante, sem membros grandes e estruturados e fortes o suficiente para que ele conseguisse ficar em pé com todo aquele tamanho gigantesco. Ele não conseguia então se levantar e foi se arrastando. Ao se arrastar, ele teve um atrito total o tempo todo na sua parte aqui da frente, do seu rosto, do seu tronco, e é por isso que ele tem a aparência que a gente vai falar daqui a pouquinho, quando ele se levanta finalmente nesse episódio. Considerações sobre esse titã, o que a gente também sabe através da Hanji nesse momento, nesse episódio. Esse titã tem um comportamento anormal porque ele não se importa com pequenas concentrações de pessoas. Ele ignorou vilas e pessoas ao seu redor conforme ele ia caminhando, na verdade, se arrastando para esse distrito de Orvot, porque eram poucas pessoas. Ele estava indo para onde tinha mais gente concentrada ali perto de onde ele estava. Por isso que Erwin, para o choque ali das tropas estacionárias do local, não queria fazer uma estratégia de evacuação do pessoal ali do distrito, porque se todo mundo entrar para dentro da Muralha Sina, então o titã mudaria sua rota e iria direto para a Muralha Sina, fazendo um buraco na muralha maior, não na muralha do distrito, que seria um dano muito pior, muito prejudicial, ainda mais que ele continuaria se movendo e poderia chegar na capital real, Mithras, que teria muitas mais pessoas, e aí o estrago seria terrível. Mas os cidadãos não estavam sendo informados de que eles eram iscas, na verdade. Foi dito a eles que aquilo ali era um super treinamento, com canhões sendo usados, mas era tudo treinamento, fiquem tranquilos, e isso gerou uma certa revolta. A população teria que sair da sua rotina, não poderiam trabalhar, ganhar dinheiro, teriam que treinar uma evacuação ali, porque essa galera que tomou o poder do suposto rei falso queria treinar. Não faz sentido. Antes de tudo acontecer, eles inclusive começam a questionar mesmo o próprio golpe e a própria legitimidade do poder então agora dessas tropas estacionárias, da tropa de exploração e tal. Esse pessoal dessas tropas estacionárias estavam muito mais dentro da muralha, não era como o Pixis, que tem um esquadrão ali mais treinado, capacitado e acostumado a lidar com titãs. Portanto, como o próprio Erwin observa, toda ali a organização deles para atirar com canhões em cima das muralhas e nos solos acaba sendo ineficaz e ineficiente por causa das armas e por causa da falta de liderança eficaz também. Os canhões apenas começam a fazer algumas feridas no titã que vai se aproximando da muralha de Orvot, mas não conseguem acertar com eficácia a nuca, não conseguem, portanto, abater o titã, e acaba sendo um monte de tirinho que provoca um pouquinho de regeneração aqui e ali, mas nem sequer atrasa o titã, que logo chega nas muralhas de Orvot, não, ensina, e ele coloca suas pequenas, grandes mãos ali e se levanta.
Quando ele se levanta, soltando muito vapor, muito calor, porque ele tem esse calor muito grande sendo liberado pela sua pele, aí a gente vê finalmente os seus 120 metros, ultrapassa muito mais do que o Colossal um dia ultrapassou, Shiganshina, e é muito assustador para todos eles. É legal que a gente teve nesse episódio um grande paralelo do trio que a gente acompanhou lá atrás no começo, vendo todo aquele desastre em Shiganshina, Mikasa, Armin e Eren, e depois 3 crianças ali dentro de Orville também, que de repente vem esses seres chegando, mas há uma diferença muito importante nessa hora. Há uma diferença que o Armin aponta para Eren, que já a gente comenta sobre Eren também, que teve um momento importante nesse episódio, por mais que pareça que não, talvez tenha passado despercebido, que essas crianças estão vendo um titã gigantesco chegando, ultrapassando muralhas, querendo atacar, o desespero, mas agora existem eles da tropa de exploração, sobretudo, que estão em cima da muralha, prontos para atacar, para contra-atacar e para derrotar aquele titã. Existe a esperança. Embora Eren não se considere bem uma esperança, ele ainda está sofrendo naquele momento, sofrendo até demais, vendo que Historia surge ali, decidida, com força, por mais que ela seja rainha e supostamente ela teria que estar afastada do campo de batalha, ela quis estar ali. Ela argumenta com o Erwin para ficar naquele local. Tem uma diferençazinha do mangá aí, né, porque no mangá a Historia primeiro tem uma conversa nada amigável com o Levi, que inclusive a enfrenta, pega ela pelo cangote. Isso não rolou no anime, muita gente queria que rolasse, eu sinceramente não tenho nenhum apego com essa cena, mas Eren olhando aquilo tudo, vendo como Historia, que ele achava que era fraca, na verdade era forte, ele começa a ver como ele era fraco, como ele sempre se achou demais, achou especial, ele aceitou que ele era tão importante que era natural que amigos e pessoas morressem por ele em missões que aconteciam para proteger, para resgatar ele. Ele ganhou um poder de titã que rapidamente ele aceitou como dele também, nunca se questionou muito, e agora, sabendo de onde vinham esses poderes, o que o seu pai fez, incorporando as consequências e culpa de todas essas mortes que vieram em missões para resgate dele, para ajudar ele e tudo, agora ele se sente totalmente inútil, acha que a humanidade tem uma carta na manga que é ele, que na verdade é ineficaz, é ruim, ele tem uma cena de autopiedade, não, isso não acabou depois que ele saiu da caverna, ele ainda não se sente importante, e após a Mikasa chegar ali e falar, Eren, né, vamos botar a mão na massa, não é hora de ficar aí pensando, refletindo na vida, ele começa a se bater. E quando você pensar, tá, enlouqueceu. Eren chorou, ficou mal, não aguentava mais nada, se acha um bosta, agora ele se bate. Na verdade, ele estava, de certa maneira, segundo ele, exorcizando aquele pirralho inútil dentro dele. Ele se bateu porque ele queria tirar dentro dele, talvez, esse cara que você não goste. O cara chorão, que se lamenta demais, que se acha culpado, que se acha inútil. Quem sabe esse não seja um dos, ou o começo de uma transição de um Eren que se culpa demais e faz de menos. Vamos ver se agora ele consegue amadurecer, quem sabe. Mas então, com o Titã do Rod já ali em pé, na frente da muralha, com o seu corpo, como eu expliquei, todo exposto, porque ele estava se desgastando ao longo do seu caminho, rastejando, sem ter tempo para se regenerar, aí a gente vê o seu crânio ali exposto, vê o seu abdômen com espécie de vísceras, lembrando que não há órgãos ou sistemas organizados dentro de titãs, mas eles têm uma espécie de cavidade que seria um estômago, pelo menos, né, pelo que a gente vê, que é onde o Eren, por exemplo, caiu quando foi engolido, mas parte daquilo que foi um adicional interessante no anime cai pra cima da muralha, inclusive, o que faz sentido, porque não há nenhuma estrutura ali mantendo dentro da barriga. E aí o plano da tropa de exploração começa a ser colocado em prática, que é, primeiro, eles usam 2 barris de pólvora que, com a estrutura ali, o funcionamento do DMT, são arremessados para os pulsos do Titã, que ao explodir não vão destruir ele, mas vão fazer com que ele perca momentaneamente a sua estabilidade. Ele cai, fica mais exposto, e aí vem o Titã do Eren, que se transformou e saiu correndo rapidamente com uma rede englobando ali vários barris com pólvora. O plano, que não tinha certeza se ia dar certo, era ele correr, arremessar na cavidade que poderia estar aberta ou não, mas estava, da sua boca, que nem existia, né? Mas enfim, ali onde ficaria a sua boca, colocar para entrar em contato aqui no fim do que seria a garganta do Titã, e aí, bem próximo da nuca, teoricamente, como ele é muito quente, aquilo tudo, as pólvoras explodiriam e poderia atingir por dentro a estrutura da nuca. Bem, não iria destruir aquela pequena parte de mais ou menos 1 metro de extensão, que é o ponto fraco de todos os titãs. Se eles têm 3 metros, 10 metros ou 120 metros, é o mesmo tamanho desse ponto fraco, desta parte que
atingida, eliminaria um titã, mas é a chance deles de pelo menos desprender essa parte desse corpo quente demais. É isso que acontece. O Eren Titã consegue jogar ali todo aquele globo de pólvora dentro do titã, várias partes dele voam pelo ar, e o que rolou no momento que várias carninhas ficaram voando no ar e a tropa de repente foi correndo para cortar e tal, não é porque aquilo ali aconteceria tipo Majin Buu, que as carnes iam se reunir e voltar e reformar novamente o titã. O que fica explicado, principalmente no mangá, é que de qualquer maneira precisaria ser atingida aquela pequena região de mais ou menos 1 metro por alguns centímetros em que está o ponto fraco de um titã, seja ele de 14 metros ou de 120 metros. E é a Historia, o que muita gente achava no mangá que não era, que era só fake. Eu sempre achei que era ela, que bom que eu não estava maluca, porque eu sempre fiquei nessa dúvida, mas sim, é a Historia que atinge a partezinha ali, aquela carninha que correspondia ao local do ponto fraco da nuca. É a Historia que dá o golpe final, que acaba com o titã de Rod Reiss, e naquele momento tem contato com algumas pequenas memórias, alguns flashes da vida de Rod, que estão, por exemplo, o Rod mais jovem enfrentando seu pai, ele preso, e questionando por que o seu pai, que tinha o poder do titã fundador, não acabava com os titãs. Aparentemente o seu pai era bem rígido e jamais faria isso por causa da ideologia do primeiro rei. E aí o seu irmão, que depois pegou o titã a partir do seu pai, também falando com muita esperança com Rod que tudo daria certo, e a gente sabe que ele igualmente não fez nada. Depois o Rod com uma mulher chamada Alma, mãe da Historia, dizendo que só ela o compreendia, e depois Alma morta no chão, assassinada, e pelas lembranças dele ele sofreu. E depois vemos também Rod vendo a sua filha, a pequena Frida, indo para o ritual em que ela pegaria o titã fundador, também muito esperançosa, e ela transformada com aquele mesmo olhar de todos os Raiz que pegavam o titã fundador, inertes, não fariam nada. E Historia caída após o golpe final, após todos lá verem o que ela fez. Como ela disse pro Erwin, se prova a verdade de que a população precisava ver o seu novo líder, a sua nova líder, fazendo alguma coisa. Como aqueles que já estavam então questionando a soberania e as ordens das tropas aceitariam uma nova rainha surgida do nada que eles nunca ouviram falar. Essa nova rainha agora, na frente de várias pessoas, salvou todos, ou deu o golpe final, pelo menos muito expressivo, acabando com um titã enorme que estava os atacando, e se proclamou ali mesmo a verdadeira rainha das muralhas, Historia Reiss. Será que a partir daí o futuro da Historia vai ser diferente? Que ela não vai ser mais levada apenas pela correnteza e vai decidir suas próprias ações e seu próprio destino? O que você acha? Por fim, tivemos um final em que apareceu finalmente Kenny. Kenny acabou sendo salvo, ou pelo menos parcialmente salvo, pelo seu esquadrão, que foi todo eliminado. Ele conseguiu sair, meio ali 2 caras, né? Metade do seu rosto queimado, já o seu couro cabeludo sem ali cabelo na metade, bem ferido, bem acabado e bem pensativo no momento em que Levi o encontra. Ele está ali tendo uns flashes, algumas memórias, coisas em que aparecem, por exemplo, o irmão do Rod, o Uri, que você sabe que de alguma forma ele tinha um apreço pelo Uri, porque ele o defende quando o Rod fala algo um pouquinho assim que ele não curte dentro da caverna. Mas na cena que a gente vê o Kenny olhando para Uri, ele está apontando uma arma e Uri se curva pedindo perdão, dizendo que ainda não pode morrer. Vemos também o Kenny encontrando um Levi pequeno, cadavérico, muito magro em algum lugar. Vemos também uma cena em que um Levi criança claramente está atacando e ensanguentando ali uma pessoa, e o Kenny observa e vai embora entre a multidão. Kenny, confrontado por Levi, que diz que Kenny não pode mais se recuperar, já era. De repente, Kenny tira ali do cantinho algo que deixa uma dúvida no ar. Kenny está com um soro de titã. Com esse soro, por exemplo, ele poderia injetar nele mesmo, se transformar num titã irracional e ver aí o que pode acontecer, não é mesmo? O episódio termina aí, com esse gancho. Levi ficando um pouco chocado vendo aquele soro de titã, o que o Kenny vai querer fazer. Mas, se você ficou angustiado com as memórias de Kenny, não entendeu muito bem, ainda quer saber o que rolou entre Kenny, Levi, entre Kenny e Uri Reiss, isso vai ser explicado no próximo episódio, como a gente viu no preview, em que aparecem Kenny, Uri Reiss, Frida Reiss. Então mais coisas serão explicadas. Acredito que o passado do Kenny vai ser bem abordado agora no próximo episódio, e é bem interessante porque, abordando bastante isso, teremos um pouquinho mais sobre Levi. O que você espera desse passado, o que você espera do Kenny no presente com esse soro, o que você achou desse episódio, agora que Titã irracional, anormal, Rod acabou, se foi, agora que temos Historia não coroada ainda, porém se apresentando firme e forte como rainha, e o que você acha que vai acontecer com ele a partir de agora, que ele apareceu bem rapidamente nesse episódio, mas tentando virar a chave, se
tornar alguém um pouquinho menos reclamão. Será que isso vai acontecer? Deixa aqui embaixo seus comentários o que você achou, o seu like que ajuda muito o canal a crescer. Se inscreve se você tá aqui até agora e ainda não é inscrito. Entra lá no canal do Discord também pra participar das discussões com todo mundo, inclusive desse episódio, e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!